Nesse episódio, vamos falar de mais um tema super interessante. Que tema seria esse? No vídeo de hoje, eu quero discutir um pouco com você as relações internacionais do Brasil na década de 1930 e primeira metade da década de 1940. Na década de 30, o mundo passava por uma espécie de polarização. A crise do modelo liberal dava espaço para o crescimento do comunismo de matriz soviética e do fascismo alemão e italiano, principalmente. E como o Brasil se posicionaria nesse cenário? Vamos ver? Quando consideramos as relações internacionais do Brasil na década de 30, em suas relações assimétricas, podemos destacar dois países. A relação do Brasil com esses dois países serve para nos demonstrar como ele se posicionava nessa polarização que nós falamos anteriormente. Esses países eram a Alemanha e Estados Unidos. Na primeira metade da década de 1930, a política interna brasileira passou por um processo de polarização muito forte. Essa polarização se manifestava na existência e na rivalidade de dois partidos. Quais eram esses partidos? Um era a AIB, Ação Integralista Brasileira, e o outro era a ANL, Aliança Nacional Libertadora. Enquanto a AIB tinha características muito próximas do fascismo, a ANL simpatizava com o comunismo soviético, embora uma parte considerável da ANL não fosse comunista, mas fosse simplesmente antifascista. Não havia homogeneidade na AIB. No entanto, a questão do autoritarismo era um dos elementos principais defendidos por esse partido. A partir de 1935, com a ANL na clandestinidade e com a tentativa de golpe, conhecida como intentona comunista, parece haver uma diminuição da importância da vertente comunista nos rumos da política nacional. Com o golpe de 1937, tinha certeza que chegaria ao poder, que ganharia espaço no governo de Vargas, mas parece que não foi bem isso que aconteceu. A decepção faz com que alguns membros da AIB se levantem contra o Vargas, atentando contra a sua vida no ano de 1938. Desse pano de fundo da política interna brasileira nesse período inicial, poderíamos até concluir que Vargas está derrotando todos os modelos e implantando o seu próprio modelo. É possível pensar assim. Minha pergunta: Vargas é fascista? O Estado Novo é fascista? Não. Mas podemos entender que, de certa forma, há um certo flerte de Vargas com algumas ideias fascistas. Mas chamá-lo de fascista seria um erro histórico. Se mesmo intelectuais comunistas eram admitidos no governo de Vargas, será que era possível a existência de algum grupo mais próximo ao fascismo? Sim, com certeza. Existia uma parte considerável no governo de Vargas que a gente pode considerar como germanófilos, que eram simpáticos ao fascismo. Também não era um bloco, não havia uma homogeneidade. Haviam grupos muito mais próximos do nazismo alemão, alguns inclusive que defendiam o antissemitismo. Nós podemos destacar, por exemplo, a influência das ideias de Gustavo Barroso. Gustavo Barroso, que era um intelectual antissemita convicto, que escrevia inclusive livros sobre isso. É inegável também a simpatia nutrida por Filinto Miller em relação ao autoritarismo característico do nazismo. Então quer dizer que os fascistas, os adeptos do autoritarismo, dominavam o governo de Vargas? Também não podemos dizer isso. O governo de Vargas é marcado também pela presença de grupos simpáticos aos norte-americanos. No contexto de Segunda Guerra Mundial, esses grupos tinham opiniões divergentes e Vargas estava ali no centro tentando tirar proveito dessa situação. Então, como o Brasil se relacionaria com os Estados Unidos e com a Alemanha? A política externa brasileira em relação à Alemanha, ao longo de praticamente toda a década de 30, foi sempre de simpatia e de proximidade. Considerando as relações comerciais, nós vamos desenvolver uma aproximação muito forte, principalmente entre 1934 e 1938. Uma marca desse contrapeso entre os germanófilos e esse posicionamento americano é a figura de Oswaldo Aranha, importante político que havia tido uma participação muito grande durante a Constituinte de 34. Ele agora se torna embaixador brasileiro nos Estados Unidos. Desde 34, os Estados Unidos tentavam fechar um tratado com o Brasil, um tratado comercial. Com a chegada de Oswaldo Aranha, a posição de embaixador, parece que as coisas vão andar, porque há uma natural simpatia de Oswaldo Aranha pela aproximação do Brasil com os Estados Unidos. Só que essa questão do tratado comercial esbarrava num outro ponto, que era também um avanço nas conversações do Brasil com a Alemanha. E aí parece que o tratado com os Estados Unidos dá uma travada justamente porque eles não aceitavam que nós tivéssemos relações comerciais com a Alemanha. A habilidade de Oswaldo Aranha vai ser demonstrada no fato de que os dois tratados acabam sendo assinados. Um em 35, com os Estados Unidos, e o outro em 36, com a Alemanha. A diferença entre os dois tratados é que no tratado comercial com os Estados Unidos,
As nossas relações comerciais eram tradicionais, feitas com base em dinheiro, cash, dólar. Já com a Alemanha, havia um novo modelo de comércio, conhecido como comércio compensado. Esse comércio compensado se criava uma espécie de caixa de compensação e não havia a troca de moeda. Havia uma troca em termos de valor de mercadoria. Havia uma compensação das exportações pelas importações. Esse comércio foi crescente, a ponto de, em 1938, as exportações brasileiras para a Alemanha terem ultrapassado as exportações brasileiras para os Estados Unidos. Quando a guerra se inicia, o Brasil, é claro, e declara neutralidade. Há uma esperança brasileira de continuar esse comércio compensado com a Alemanha, mas teríamos certa dificuldade ao ponto de precisarmos pedir ajuda aos Estados Unidos para liberar mercadorias que haviam sido apreendidas pelos britânicos, que viam com maus olhos a nossa relação comercial com um país que era, naquele momento, beligerante. Essa política aparentemente indecisa de Vargas é denominada pelo historiador Gerson Moura como equidistância pragmática. Essa equidistância pragmática, acompanhada de uma aproximação do Brasil com os Estados Unidos nas conferências que se seguiram, por exemplo, em Buenos Aires, 36, em 38 em Lima, e em 39, naquela conferência extraordinária dos diplomatas, parecia que o Brasil estava realmente muito mais próximo dos Estados Unidos, em contraposição à Argentina, que era contrária. Essas decisões, elas vão e vêm. E quando se espera que o Brasil vai romper relações com a Alemanha, o Brasil não rompe. E consegue, com isso, negociar apoio. Acaba tendo como resultado disso financiamento junto ao Exim Bank para a construção da nossa CSN, Companhia Siderúrgica Nacional. Ainda existia a questão de declaração de guerra. Romper relações não quer dizer declarar guerra. Era importante para os Estados Unidos que nós declarássemos guerra. Era importante para os Estados Unidos que nós pudéssemos ceder um território aqui, no nosso Nordeste, para que eles construíssem uma base militar que eles conheciam como trampolim para a vitória. Então, para que nós declarássemos guerra, também vamos fazer exigências. E essas exigências vão nos dar um reequipamento de nossas forças armadas. Ou seja, essa nossa política de equidistância pragmática foi bem negociada e acabou trazendo frutos interessantes para o Brasil. Ok, gente? Bom, espero que vocês tenham gostado, vocês possam ter entendido que o governo de Vargas, ele não era um governo fascista, não era também um governo americanista, ele era um governo, de certa forma, pragmático. Ele vai se aproveitar disso. E a própria constituição desse governo, é claro que a palavra final sempre estava com Vargas, porque a partir de 37 nós teríamos uma ditadura, onde não existiria nem partido político, mas existe uma participação interessante de diferentes grupos. Entre esses grupos nós temos germanófilos, nós temos americanistas e até mesmo intelectuais de vertente comunista. Ok, gente? Um grande abraço e até a próxima semana.